Bem-vindas e bem-vindos ao Naive Investor. Meu nome é Gustavo Sayane, hoje é dia 20 de março de 2025 e este é o nosso episódio número 1143. Hoje eu vou atualizar os números da Marco Polo, que é uma fábrica de ônibus, né? Conhecida por fabricar bons ônibus, eu diria, né? Não que eu saiba muito assim, do que tem no resto do mundo e tal, mas parecem bastante satisfatórios. Eu até comentei num vídeo que eu fiz sobre a Marco Polo anteriormente, que uma vez eu estava viajando na República Dominicana e tinha bastante, né? Então, ver as exportações, né? E usar, né? Dá um certo orgulho de ser brasileiro, é claro, né? Bom, nunca fui investidor na Marco Polo, tentar entender talvez o motivo, né? Dívida sobre patrimônio 0,68%. Não é o fim do mundo isoladamente, inclusive é uma trajetória de melhoria aqui, ó, né? Vai de 1,25 e vai caindo. Patrimônio passivo sobre patrimônio também não está a perigo, né? Assim, aparentemente e isoladamente, e também numa trajetória de digamos melhora, né? Um pouco, né? Comparado com 2016 ali. Certamente. É uma empresa que mantém um capital de giro razoável aqui, inclusive ano passado, no caso agora ano retrasado, terminou acima de 2, né, que seria uma recomendação assim, genérica para um investidor mais defensivo. Receita, nós temos 7 anos anotados. 2023 tendo sido o melhor dos 4 anos mais recentes anotados. Ela coloca lucros desde 2008 sem falha. Fluxo de caixa livre não é exatamente a mesma coisa. Interessante e importante, o fluxo de caixa livre é maior do que o lucro. Pode ser superstição, tá? Mas eu acho isso um indício de saúde da empresa, tá? Porque quando a gente vê aquela empresa que tem um lucro, e ainda mais numa média de 10 anos, né? E aí o fluxo de caixa livre é muito menor e você não vê uma receita crescendo nem nada, é muito estranho, né? Por quê? O lucro é a anotação contábil, bom, fluxo de caixa livre também é contábil, mas é a entrada um pouco mais teórica é a anotação teórica de entradas e saídas, né? Então, se ela fecha um contrato para vender 20 ônibus com entrega no ano que vem, aí ela já pode anotar certas partes com lucro, é mais manipulável, né? Em teoria, o fluxo de caixa livre é menos, porque assim, entrou no banco, é positivo no operacional, saiu, é negativo, né? Ou no investimento, enfim. Então, o fato dela ter essa relação entre fluxo de caixa livre e lucro, eu vejo com bons olhos. Então, a dívida dela aqui, 2 bilhões e 400. Aí começa a ficar assim, né? Vamos pegar até o melhor aqui, fluxo de caixa livre, né? 400. Então, com esse fluxo de caixa livre médio, para zerar a dívida, se ela desejasse, precisaria de 6 anos, né? É muito tempo, né? Então, acho que essa dívida parece alta perante o que ela vem entregando de resultados, tá? E finalmente aqui os preços, né? Que estavam aqui. Pelo menos essa anotação mais recente aqui. 25 vezes o lucro, 23 vezes o fluxo de caixa livre. É interessante olhar... Perdão, 2021 aqui, né? Em um certo momento de 2022, ela estava à venda por 2 bilhões e meio. Né? E um certo momento aqui mais recente esteve à venda por 9 bilhões e 292. Né? Então não é que tenha quadruplicado, mas bem mais do que triplicou de cotação. Ou seja, né, se eu tivesse comprado aqui, eu teria tido uma performance melhor do que eu tive na vida real, tá? Então, sob esse ponto de vista, é uma oportunidade que eu perdi lá atrás. E a dívida não estava menor, né? Tá, inclusive, ajustada pela inflação estava maior. Enfim,
que eu posso fazer? Né? Perdi essa oportunidade. Acontece bastante. Marco Polo, pegar os números de 2024 agora, tá? Estou procurando o patrimônio líquido, está aqui, 4 bilhões e 82. Vou aproveitar a oportunidade para... Peraí, gente. Adicionar os cálculos de patrimônio líquido ajustado pela inflação. Então, ajustado pela inflação, Marco Polo vem sim aumentando seu patrimônio. Ó. Não é em um ritmo acelerado, né? De 2016 para cá, vai de 3,3 bilhões para 4. Isso em 1, 2, 3, 4, 5, 6, em 8 anos. Né? Então, não parece uma growth company, né? Se for usar um termo estrangeiro. Qual é o passivo aqui? Ó? Circulante, 3 bilhões e 80. Bem maior do que no ano anterior, nos anos anteriores. E o não circulante, 2 bilhões e 280, que também é maior do que nos anos anteriores. Então, o passivo sobe bastante aqui também. Vamos ver a dívida. Então aqui, olha. Pagável em curto prazo, 1 bilhão 169. Você vê que ela tem um lucro de 300, 400 ali, fluxo de caixa livre. E esse ano ela vai ter que pagar 1.200, né? Então, é claro que a conta melhor não é exatamente essa, né? Porque ela já vem pagando dívidas, mas olha só, ela tinha um lucro de 400 e tinha que pagar 720. Esse ano, ela tem que pagar 400 a mais aqui, né? Então, assim, ela vai lucrar, ela vai ter um operacional maior para arcar com esse maior pagamento, né? É uma pergunta aí. E de longo prazo, 2 bilhões e 87. Então, dívida 3 bilhões e 256. A dívida sobe bastante, né? Não dá para não perceber que, sim, de fato, por exemplo, o lucro aqui em 2023 foi de 800 milhões, né? Mas, e aí, né? Conseguiu manter isso? Vamos tentar ver, né? Então, vamos ver aqui liquidez corrente. Olha, ativo circulante, 5 bilhões e 660. E divide isso pelo passivo circulante, 3 bilhões e 80 aqui. Então dá 1,83. Então dá uma diminuída aqui em relação ao ano anterior. Receita, 8 bilhões e 593. Então, indubitavelmente, teve um salto aqui na receita também. Então, lucro, 1 bilhão e 222. Tá? É interessante que eles colocaram aqui 400 mil a mais de lucro também. Então, fluxo de caixa livre. Então, operacional, olha, 1 bilhão e 244. Vamos olhar aqui esses 3 anos. E 3 anos é super pouco, tá? Mas aqui, ó, o operacional 2022 tinha sido 45. Também tem essas variações de ativo e passivo, elas podem afetar muito, né? Tá, mas enfim, esse ano, operacional 1 bilhão e 244 e de investimento menos 319. Opa, errei ali. 925. Então, o ano de melhor fluxo de caixa livre, já ajustado pela inflação, desde 2017.
e muito próximo do melhor ano desde 2008, que foi aqui 2016 com 957. Então, torna a análise mais complexa, ainda que seja positivo para Marco Polo, né? E aqui está, né? Então, olha, essa dívida de 3 bilhões e 200, vou até arredondar para baixo, vamos comparar aqui, ó, com esses 500 de fluxo de caixa livre médio nos últimos 10 anos, daria aí 6 vezes e meio, 6 anos e meio para pagar. Se pegar a média dos 5 anos mais recentes, mesmo aqui, ó, o lucro, que é maior do que o fluxo de caixa livre, vai dar 5 anos para pagar. É bastante, tá? Não acho isso bom, eu prefiro esperar e estar com empresas cuja relação de dívida e resultados obtidos seja 3 ou menos anos. Marco Polo, vamos ver o preço dela. 7 bilhões 322. Então, interessantemente aqui, aí caiu. De modo que agora o PE 10, né? Preço sobre lucro, price over earnings, tomada média dos últimos 10 anos é 16,51%. Aquela conta simplista, imaginando que o futuro vai ser igual ao passado, a gente faz o seguinte, pega 100, divide por 16,51. Então imagina que a Marco Polo, já descontada a inflação, nos vai dar um retorno de 6% ao ano. Bom, por mais que eu goste de investir em empresas mais do que eu gosto de investir em dívidas, né, ou seja, renda fixa e tal, provavelmente também por eu entender um pouco sobre renda variável e quase nada sobre renda fixa, mas mesmo com esse viés, 6% é bem pouco, né? Num ambiente aí que você compra um título do Tesouro aí, pagando o que está pagando hoje em dia. Na verdade é essa. Então a gente tem que realmente estar com empresas cujos múltiplos são abaixo de 10 ou elas tenham algo a se esperar de muito bom para o futuro. Ou seja, que o futuro seja melhor do que o passado. E o fluxo de caixa livre, 10, né? O preço sobre o fluxo de caixa livre é 10, 14,48, que não muda tanto, ó, 100 dividido por 14,48. Vai ficar perto ali dos 7% ao ano. De fato, não se coloca Marco Polo, a meu ver aqui, com todas as limitações minhas e tal, mas não se coloca como uma empresa das mais atraentes, né? Das mais atraentes quantas, né? Caso você esteja vendo esse vídeo aleatoriamente, nunca tenha visto outros vídeos que eu faço. Caramba, talvez entre as 4 melhores, 3, 5, 6, 10, né? Que é a quantidade de empresas que eu venho mantendo na nossa parceria, né? Não entra nas 10, mas nem de perto. Muito embora seja uma empresa boa, né? A questão não é essa, tá? Muito obrigado, um abraço, tchau, tchau.